Estamos começando mais um AldeaCast, eu, Rodrigo Becker, meu amigo Marco Leite. Lembrando que o episódio tem o apoio da Six, que nos cede esse espaço para gravar o episódio, e a Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos, e os resultados já chegaram a quem mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta nas urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas, que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, o HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando na maior capacidade de sua história. Quando a gente trabalha, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Canoas. Bom, hoje estamos recebendo 2 convidados aqui. Primeiro eu queria agradecer a vocês, o vereador Cris Moraes, do PV, Dário Silveira, do União Brasil, para a gente falar um pouco sobre uma polêmica, né, Marco, que está rolando aqui, tomando conta do debate político, das redes sociais e tal. Tem a ver com os rodeios aqui, uma atividade cultural e muito tradicional da cidade. Queria, primeiro, para começar, um de cada vez, para a gente começar a entender o que é exatamente o projeto. Você apresentaste, né, Cris, um projeto que cria algumas restrições, assim, né, para a questão do rodeio, especialmente com os animais, né? Queria que tu explicasse, assim, como é que é o projeto, qual foi a tua ideia quando apresentaste ele na Bom, primeiro, saudar a audiência e cumprimentar vocês aqui, agradecer pelo espaço. A gente que agradece que tudo veio. De estar aqui, cumprimentar o meu colega, vereador Dário. E o projeto de lei é um projeto, claro, que não nasce da minha cabeça, né? Ele nasce de um movimento da proteção animal que vem crescendo a cada dia e a cada momento que passa, né? Que não consegue mais fechar os olhos para aqueles momentos de exploração, de tortura e de maus tratos que acontecem ali naquela parte do rodeio ali que lida com os animais. Então a ideia foi que a gente proibisse os rodeios aqui na cidade de Canoas. Sim, projeto de lei, assim, sumariamente, assim, para a gente iniciar a conversa, é um projeto de lei que sim proíbe rodeio, gineteada, proíbe qualquer prática, né, que envolvam o sacrifício, a utilização, a exploração pela exploração dos animais para entreter as pessoas. Este é o projeto. Sim. E o vereador Dário, que já se manifestou contrário, tradicionalista e tal, até veio pilchado aí, né? Queria um pouquinho do teu comentário sobre isso. Tu é contrário ao projeto, acha que tem que manter. Exatamente, né? Primeiro, também saudar a todos os que nos assistem, saudar o querido Marco, o Rodrigo aí, também deixar bem claro, né, assim, do respeito e o apreço que eu tenho pelo trabalho do Cris, que é um amigão, um colega que tem um trabalho muito bacana em relação à proteção dos animais, né? Nós sim somos extremamente contra, até porque a gente entende que ali tá nos agredindo praticamente a cultura. E os rodeios fazem parte da cultura, né? É histórico. E os animais que estão ali são animais bem tratados, preparados para aquilo, né? Existe lei, existe todo um preparo e tal. Então, na realidade, acho que a lei dele avança, né, até o que é possível, né? E a gente está defendendo o contrário, justamente isso, para que a nossa tradição seja mantida da forma que ela existe hoje. A gente teve uns anos atrás, não sei precisar quanto, mas acho que uns 15, 20 anos, uma lei no Rio Grande do Sul que proibiu o circo, por exemplo, que usava animais também. Mas o animal do circo tinha uma outra característica, não sei se dá para comparar exatamente, porque o animal era transportado também, né? O circo vinha do Maranhão para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Então vinha andando na estrada, calor, às vezes a comida meio racionada e tal. Era uma situação. Estar enjaulado. Exato. Né? Com o gaúcho é um pouco diferente, assim, né? Tipo, o cavalo, por exemplo, é meio que a extensão do gaúcho e tal. Tu acha que o maltrato tá onde exatamente, assim? Tipo, do animal no rodeio, especificamente. Tu acha que onde é que acontece esse maltrato? Tipo, no circo a gente via claramente isso, né? Não esqueça, assim, uma cena que eu tenho de criança, assim, de ir num circo e o leão tá magro, assim, magro, esquelético, né? Calor, sei lá, 40 graus e o bicho
desidratou. A gente não vê muito isso nos rodeios. Como é que tu avalia se tu consegue me dizer onde é que tu acha que acontece esses maus tratos? O próprio trato com o animal, de tirar ele, e aí vem na mesma esteira do circo. Tirar de uma cidade, botar dentro de um caminhão e ser ali estocado para chegar até o caminhão, ele vem ali se mexendo, se batendo. É uma ação, só isso já é uma ação diferente da que o animal deveria estar passando. Só isso, ao meu ver, já provoca uma quantidade de cortisol no organismo do animal e ele acaba sofrendo por causa disso. E essa quantidade de cortisol acaba que acontece uma série de problemas fisiológicos no animal, né? Inclusive o fomento do estresse. Então ele chega, ele vai pro caminhão, ele chega até ali, ele desce, ele fica lá esperando para se passar pela mangueira, para correr. Eu tô falando só do boi primeiro. Para correr, para depois ele entrar do outro lado lá, e a gente não consegue saber quantas vezes ele vai fazer o circuito ali para passar e para correr, e vai de novo, e ele é empurrado. Então, isso para mim já causa maus tratos ao boi. Estresse. O estresse é uma forma de maus tratos, né? Ele não precisava estar ali. Por isso que eu digo, ele não escolheu estar aqui, né? Nem o boi, nem o cavalo escolheram estar aqui. Pelo fato de não escolher, ele já, para mim, ele já sofre. Para mim e para uma gama significativa de pessoas no estado do Rio Grande do Sul, né? Ele já sofre por conta disso. Vamos lá, o cavalo da gineteada, por exemplo, também ele passa por um momento extremamente estressante, né? Nem todo maus tratos, nem toda violência tu consegue ver numa foto, Marco. Nem toda violência tu consegue ver ela numa foto, né? Mas na prática, no que está fazendo, o que está acontecendo, os sinais que aquilo ali passam para as pessoas, pode sim simbolizar, e para mim simboliza os maus tratos. Eu acho que nisso já caracteriza bastante estresse e maus tratos. Antes de fazer minha pergunta para o Dário, eu queria falar contigo sobre uma questão cultural, tá, do Rio Grande do Sul, que é a questão da tradição e da lida, né? Se confunde a história do peão, do cavalo e do gado sendo tocado no campo, entendeu? Uhum. O pessoal pergunta para ti aqui, um leitor pergunta para ti, Cris, tá? Perguntar se tu é vegetariano e se tu pretende propor uma lei para proibir as pessoas de comerem carne, tá? Já que o abate dos animais provoca muito mais sofrimento que um rodeio. E como você imagina que a pecuária sobreviveria sem a tradição do tiro de laço e do aparte? Eu acho que a gente precisa dividir essa resposta, Marco. Primeiro, uma coisa é tu tá na lida do campo e o boi, o desgarrado, fugir, e tu tem que ir lá buscar. Porque o peão, ele não faz isso a cada 10 minutos, né? Ele tem ali, o gado é tocado, ao meu ver, e aí é uma questão muito minha, sem necessidade. Eu acho que a indústria sobreviveria sem a utilização de carne. Mas essa é uma outra discussão. E aí essa prática que o peão tem que fazer obrigatoriamente para não perder aquele exemplar, e aí eu tenho que falar na linguagem, né, um pouco mais técnica, para não perder aquele exemplar que um dia vai virar uma carcaça e vai para um abatedouro, né, ou ao contrário, vai para o abatedouro, vai virar uma carcaça para ir para a mesa de alguém, né, e ele vai lá buscar. Mas isso é inevitável, ele tem que ir buscar. Agora, tu levar ele ali, botar para ele fugir, para tu pegar, sabe? Para mim é uma exposição, é uma espécie de expor o que eu sei fazer, o que eu aprendi a fazer com a lida, e muitos executam muito bem e tá tudo certo, mas colocar a lida do campo ali para que as pessoas vejam, se entretenham, eu não vejo como saudável, principalmente para o animal. Por mim, Canoas já teria uma lei que proibisse a utilização de carne na escola, por exemplo, a segunda sem carne. Olha o efeito que isso daria para o planeta. Só na cidade de Canoas, se nós estivéssemos no Rio Grande do Sul, se nós estivéssemos no Brasil, e se o mundo inteiro não consumisse carne uma vez na semana. Isso não é uma ideia minha. Isso é uma coisa mundial, sabe? Paul McCartney teve a ideia da segunda sem carne, por aí vai. Eu não vejo problema e eu não vejo conflito, né, de interesse, a não ser econômico.
Porque tu consegue suprir a proteína das crianças, tu alimenta as crianças se tu tiver uma segunda-feira sem carne. Mas eu não tenho essa competência de fazer com que Canoas não consuma carne, ou que o Rio Grande do Sul não consuma carne. Isso extrapola a minha competência e possibilidade. É muito longe disso, assim. Dali, eu queria problematizar contigo essa questão. Tu vê maus tratos, assim? Porque até eu vou falar, eu não sou um tradicionalista nessa expressão do termo, assim. O que eu acompanho, assim, não vejo uso de boleadeira, dessas que se machuca, a própria, né? Na realidade, assim, é primeiro dizer que eu também não sou um conhecedor extremo a nível de tradicionalismo, né? Que tem pessoas que estudam cultura, que trabalham, que vêm, né? Mas eu sou um praticante desde 92 aqui e o tradicionalismo é uma das minhas bandeiras, assim como os animais, ali uma bandeira do Cristo, o tradicionalismo é uma das minhas bandeiras. A prática do laço praticamente é o que dá início ao nosso tradicionalismo, né? A prática do laço, a prática da boiadeira, a prática do tombo no animal para curar. Para que era utilizado o laço, né? Justamente para pegar o gado solto a campo, assim, para te poder medicar, para te curar a bicheira, para te curar as machucaduras, tal. E o gado é um bicho rústico. Até agora há pouco eu estava olhando aqui, acho que foi no 1000 Graus aí, que saiu um boi que caiu de cima de uma casa lá, não sei como ele passou em cima do galpão, caiu de lado, levantou e saiu. Porque é um animal rústico, não dá para te comparar com gato, com cachorro, com um animal mais doméstico, que também, né, também não escolheu estar ali. Quando tu pega um animal de rua ali e traz ali para dentro de casa, com todo aquele conforto, bota um cobertor por cima e tal, daqui a pouco tu tá pensando, tá fazendo melhor para ele, mas ele o que ele quer mesmo é estar na rua ali, vivendo solto a vida dele e tal. E o animal que está sendo utilizado em rodeio, primeiro que tem uma série de regras, né? Que é a exigência de veterinário, com acompanhamento, a exigência de todo um aparato de pessoas, ele saca laço, pessoal que cuida a entrada, a saída do gado, a troca de animais, a alimentação de animais, dos animais, o julgador, tem regras de MTG, tem lei federal, tem lei estadual. Eu trouxe, mas né, óbvio que tem lei federal, lei estadual, tem lei do MTG, tem marcação, tem tempo, tem uso do gado, tem tempo de uso do gado. Tu tem que ter ali onde o gado está, tem que ter uma área de descanso de um tempo. Ele tem um limite de corridas também, ele não pode correr. E é um animal preparado para aquilo. O cavalo é considerado, para o tradicionalista, o melhor amigo do homem, não é o cachorro. O cachorro ele disputa muito, mas para o tradicionalista o cavalo é o grande parceiro. Tu vê imagens aí, às vezes o pessoal no hospital, tem uma imagem do senhor com câncer que o cavalo vem, assim, que emociona assim, o troço. Então, o rodeio em si, os animais utilizados em rodeio, eles são muito preparados, são que nem esportistas, né? Tu prepara, tu dá uma alimentação especial, ele tem uma musculatura para aquilo, não é um animal gordo excessivo, não é um animal magro, não é maltratado. O cavalo, a mesma coisa, se tu botar um cavalo para correr numa cancha ali, se tu pegar um cavalo de rua ou pegar um cavalo não preparado, ele vai 2, 3 vezes, vai se descuidar, morre no final da cancha, né? Porque a cancha é areia, pesada e tal. Sim. É para bicho preparado, bicho que está ali. E outra coisa, né? Tem o cuidado desse animal lá onde ele está hospedado para preparar um rodeio, entende? Tem diariamente suplemento, vacina, técnicos cuidando. Não é um animal qualquer ali que vai para outra atividade, né? Então, a gente entende que no rodeio não existe maltrato. E a lei do vereador Cris, ela meio que induz o tradicionalismo, relaciona o tradicionalismo aos maus tratos, o que na realidade não tem nada a ver. Aquele que pratica o tradicionalismo, ele tem um carinho muito grande pelos animais e um cuidado grande. Então, no investimento nem se fala, né? Então é por isso que a gente, sem contar a parte cultural, né?
o amor do gaúcho pelo tradicionalismo, aquela semana farroupilha, bandeira, o cara a cavalo em cima da bandeira, né? Essas coisas são coisas do Sul, né? E a gente procura preservar. Sim, Cris, ó, deixa eu tentar explicar. Fez aquele vídeo, logo eu peguei e coloquei a matéria, né? Mostrando ali os guris cutucando os bois ali. Se me permitir, Marco, aquele vídeo não fui eu quem captou. Eu sei disso. Eu não eu sei quem são as pessoas que estavam lá Mas eu cutucando. sei, mas eu fui em Claro, busca disso e soube que os meninos que maltrataram os animais foram afastados das funções naquele momento ali, tá? O presidente do movimento tradicionalismo, seu Alessandro, ele foi bem ameno quando ele afirmou aqui no G1, né? Ele disse que qualquer situação que leve a maus tratos aos animais, eles não concordam. Tá? De jeito nenhum. E que não é a orientação deles, e que caso isso fosse comprovado, eles tomariam medidas cabíveis para punir os responsáveis, que foi o que foi feito. Exatamente. Tá? Um técnico, né? E aí ele disse, mas ele é contra a proibição de completamente. O que a gente quer discutir, a gente trouxe vocês aqui, tá? Primeiro, alguns falam que tu está usando isso como um trampolim para a tua campanha. Tá? Isso eu faço questão de dizer, porque não sou eu que estou dizendo, tá? Está escrito nos comentários, tá? E a outra coisa é a seguinte, tu sabe que a cultura está enraizada dentro dos gaúchos, e isso é uma coisa muito difícil de tu tirar. É uma tradição, como as touradas na Espanha, a farra do boi Que também está escasseando. Exatamente. Então é o seguinte, tu não pensa, em vez de proibir, fazer um meio termo e discutir com os tradicionalismos, de achar uma maneira de um tratamento melhor aos animais e não romper completamente com a tradição? Eu acho que esse projeto de lei ele cumpre uma série de funções. Eu acho, sinceramente, que ele cumpre uma série de funções. Eu acho que ele ainda não tem na sua essência todo o efeito pedagógico que a lei pode imprimir, sendo aprovado ou não. Eu penso exatamente isso. A respeito de trampolim, eu acho que o trampolim político foi quando eu criei a política de bem-estar animal na cidade de Canoas, foi quando eu acabei com as carroças na cidade de Canoas, quando eu consegui colocar os exames para os animais de rua, as cirurgias, o auxílio protetor, quando a gente conseguiu agora, junto no governo Ayrton, implementar o primeiro centro de tratamento de esporotricose do estado do Rio Grande do Sul com recurso com verba deste parlamentar. Eu acho que isso é trampolim, se é para chamar de trampolim político, tem que trazer a história desde lá de 2009, não agora. Né? Eu não concordo que seja trampolim político, discordo do vereador, inclusive pedi para ele tirar essa alcunha de oportunista. Não me vejo como uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que trabalha muito, mas eu queria dividir com os senhores e perguntar. Nós tivemos uma enchente em 2024, nós retiramos um monte de animais do lado oeste da cidade, nós tivemos um cavalo no telhado que virou símbolo da resistência, símbolo da resiliência gaúcha. Vocês concordam que por mais que ele esteja alimentado, sendo bem tratado ali na obra, que agora a gente bote ele a correr na cancha de tiro de laço? Senhores concordariam? As pessoas que têm o cavalo caramelo como um símbolo da resiliência do povo gaúcho, concorrer na cancha de tiro de laço só para entreter parte daquelas pessoas que estão ali, e é parte daquelas pessoas, porque a grande maioria das pessoas vão nos parques, vão nos piquetes, consomem aqui, consomem ali, vão nos bailes, participam das danças. Então o rodeio, eu acho que a cultura gaúcha ela não se limita só no rodeio, sabe? Eu acho que é uma parte, concordo com o vereador Dário, é uma parte da cultura, mas é uma parte da cultura que pode evoluir, que pode melhorar. E eu acho, sinceramente, que se não evoluir, vai perder as próximas gerações. A geração hoje, a mais nova, ela não tolera crimes de maus tratos, ela não tolera, lida com animais, a grande maioria são, sim, vegetarianos. Eu acho que elas evoluem nessa construção, assim, e talvez a cultura gaúcha não consiga os pegar no futuro se continuar engessada desse jeito. A questão da tourada, a questão das vaquejadas, isso tudo vem escasseando, o Barreto está vazio. Barreto está esvaziando, que não tem mais graça esse tipo de comportamento. É por isso que eu acho que a gente tem que fazer o debate, sinceramente. Eu não tenho problema nenhum em discutir, Marco. Aliás, uma das minhas maiores funções, assim, enquanto parlamentar, é dialogar, é conversar, é concordar, é discordar, voltar atrás.
Mas eu acho que sim, a gente precisa e não pode tolerar mais essa prática na cidade de Canoas. Eu queria colocar uma coisa na mesa, para polêmica mesmo. Acho que só se eu Vai, puder, fala. assim, Por favor, é um bate-papo. Primeiro tem uma frase que um cara me falou que a cultura gaúcha, se tu não pratica, ela se extingue. Tu vai perder a prática e tu vai perder as pessoas que praticam, tu vai perder uma parte daquela cultura. Ele citou o cavalo caramelo, por exemplo. O cavalo caramelo era um cavalo... Tá aí a prova da rusticidade e da força desse animal. Sim, resiliência. E aquele era um cavalo simples, um cavalo sem cuidado especial, um cavalo E tu vê o que Era de carroça, né? De carroça. Era muito cavalo de carroça. inclusive Tinha um as cavalo- marcas. inclusive um cavalo de carroça, né? E não um cavalo assim, né? Daqueles cavalos preparados, tal. Então, para te ver a força de um cavalo preparado, treinado, alimentado para isso, cuidado, escolhido também, não é qualquer cavalo que se vai para lá, tu escolhe os melhores, assim. Então, é como um atleta que tu vai pensando os melhores atletas, vai preparando para aquele tipo de... E os animais que correm é a mesma coisa. Tudo para preservar aquela tua cultura, aquela cultura que veio lá do índio, que veio com o europeu e o índio junto, que foi a prática, Sim. acostumando, né? Então, eu não concordo de jeito nenhum, principalmente quando ele fala na questão assim do animal não escolher, sabe? Porque nenhum animal escolhe. Destino, né? Porque Nem ele tá vai acaba escolher sendo- o destino, né? Até pega o gado que corre ali. Que não dá direito Bom, a se gente ele escolher não por vai eles correr, também. o que vão fazer com o boi? Esse boi que é preparado para correr no rodeio que tem ali, aquele atleta especial, Neymar lá, né, que corre, os da seleção que vão para a seleção, mas o boi que não vai para a seleção, ele iria para onde, né? O boi ele é criado na sua maioria para carne, né? Uhum. Então, é assim, a galinha, né? A galinha não escolheu ir lá ficar presa, botar um ovo para sustentar as pessoas, né? E depois disso isso ainda que se sai compra- dali e ainda vai para a panela. E é né? por isso que a gente deve buscar Ela não o escolhe. ovo da galinha livre, né? A vaca não escolhe dar leite para ela, não, eu quero dar para o meu terneiro, não vou dar lá leite para as pessoas tomarem, alimentar as pessoas, mas essa, né, foi para isso que foi domesticado, né? Os cachorros eram soltos, lobos, tal, eles não escolheriam ir para dentro de uma casa, ficar preso ou amarrado pela corrente dentro, ou ir, a gente vê nos próprios cuidadores, não sei, aqui eu não tenho acompanhado, vou acompanhar mais, mas os próprios cuidadores, às vezes tu vê cuidadores num pátio com 30, 40, 50 cachorros, totalmente insalubre. Eu trabalhei na Bayer 31 anos, então a gente tem... É um negócio assim, ó, que às vezes o cuidador com toda boa vontade, tudo, mas não está preparado. Às vezes o cachorro na rua, ele está melhor acondicionado que daquela maneira. Eu sei que tem todo o esforço, tem todo o trabalho. A carroça, por exemplo, foi extinguida a carroça porque era maltrato. Eu sempre cito aquele exemplo do senhorzinho ali que vendia, acho que tu conheceu no Eu fiz uma matéria com ele, o último carroceiro do bairro Fátima. Ele ia no Ceará, tinha uma carroça bem bonitinha. Seu Paulo com a carroça linda, um cavalo, uma estampa, Com preparado, 2 eixos, né? lindo. Cavalo. Puxando muito mais peso. Não, mas o cavalo, tu olhava para aquele cavalo, olha, ele não podia estar fazendo essa força toda, né? Porque o cavalo lindo, bem preparado, bem cuidado, a carroça bem pintadinha, botava ali frutas, verduras, vendia na volta ali, tiraram a carroça do seu Paulo, tiraram o cavalo, levaram o cavalo, não sei para onde nós estamos vendo isso, até pedi agora essa informação. Mas o que eu sei é que botaram esse cavalo num campo, sem o tratamento que ele recebia, e pagando R$1.000 ainda. E pagando R$1.000. Já o seu Paulo, que perdeu o emprego, recebia R$300 para subsidiar depois. Quer dizer assim, não é que eu sou totalmente contra o maltrato, aquela carroça velha, cheia de peso com o animal, um cavalo caindo. Ah, não, mas como é que tu vai medir isso? Não é da minha cabeça isso, não é da cabeça do Cris. Tem técnica para isso, tem gente que conhece isso, tem veterinário preparado para isso.
E não é assim, não, mas o cavalo ficou amarrado. Eu lembro que uma vez saiu numa reportagem um cavalo que ficou amarrado na chuva, uma tarde na chuva. Meu Deus do céu, o cavalo é do campo, a chuva não... Eu queria colocar isso porque, assim, como eu disse, quero que vocês escutam, né? Vou botar um elemento na mesa, né? Do maltrato e do modo de criação que a gente faz. O exemplo é esse, assim, óbvio que o cachorro lá amarrado, latindo no portão, está sendo maltratado. Obviamente, não é discutível, todo mundo sabe. Óbvio que o cavalo, o boi e tal, que é espancado, que é, né, tratado, fica lá sem comer e tal, é um maltrato. Se a gente avançar para fiscalizar isso, tu não acha que é mais viável do que simplesmente proibir? Porque vai ter o cachorro também, que é muito bem cuidado, que vai ficar dentro de casa e tudo, que a gente trata, dorme na cama com a gente e come, né? Até uma vez eu brinquei, eu tenho um cachorro uma vez da enchente, e brinquei com o Cris, minha mulher não aguenta mais o cachorro, tô pensando em levar de volta, minha mulher levar de volta, não o cachorro, não lembra? Porque a gente se apega no bichinho e trata ele como se apaixona, não se apaixona. Apega, se apaixona. E não é a mesma coisa com o gaúcho, o gado? Apesar de ter o elemento que é diferente, talvez seja o fato de que uma parte da criação de gado é feita para o consumo, não é feita para a gente ficar dormir na cama com a gente ali, né? Para ser o companheiro da família, como é o cachorro e o gato. Mas não é a mesma coisa? Tipo assim, aliás, não é diferente o caso do maltrato, onde o cachorro, o gado, não sei o quê, tem é forçado, ele é obrigado a coisas que... prisão, sei lá. Vamos longe. Só aquele que ele engorda para carnear, para comer, ou aquela ovelha, aquele boi, ele tem um carinho extremo pelo aquele bicho, um cuidado extremo. Sim, tem. Tu cria, não tem? Não tem. Mas aí ele não Não, mas tem cara que cria, que sabe, olha, o destino desse animal tá criando para isso, cria diversos, mas ele tem um carinho, cuidado pelos bichos, olha, eu tiro, por exemplo, meu pai entrava no campo, ele vinha conversando com os bichos, chamava todos, vinha tudo correndo atrás dele, alimentava, ele cuidava muito dos animais. Vendia para onde? Para o frigorífico. Mas ele não deixa de ter o carinho pelos animais, porque o destino desse... A prática, e para tornar até uma carne mais cara lá, o boi de Kobe, né? Vou dar como exemplo a carne do boi de Kobe, né? O bicho toma cerveja, o bicho ouve música, mas o destino dele é a morte. Exatamente. Eu acho que aqui a gente tem um divisor de águas. Assim. Eu acho que aqui é onde a gente consegue dividir. Aquele que acha que o boi não deve ser criado para ir para faca, para ser morto, e aqueles que acham que sim, o boi está ali e tem que ser criado para isso. Mas aí deve acabar com o boi, então. Sim, não, ele não vai ser criado para o abate, ele vai ser criado para quê? Para quê? Acaba com o boi, né? E se for para criar, vamos lá, a gente tem uma parcela da sociedade que vocês pensam aí, ela tem que ser criada para determinada função. Aí aquela determinada função ali, ela não existe mais. Aí a gente vai fazer o que com aquelas pessoas? Vão matar aquelas pessoas? Não vão matar porque são pessoas, né? Aí as pessoas elas vão se adaptar, vão fazer outras coisas. Aí o boi a gente vai ter que matar só porque ele não aí entra naquela discussão que nós falamos uma vez, estamos tratando gente como bicho e bicho como gente, entende? Na realidade, quem trabalha com gado, quem trabalha com campo, quem trabalha com a criação, todo animal tem uma finalidade. Eu estava dizendo, eu adoro, tem uma cadela lá em casa que eu trouxe lá do campo. O que eles queriam fazer? A cadela estava comendo ovo de galinha lá, estava entrando nos galinheiros, comendo ovo, comendo pinto. No interior, o que vocês acham que acontece? Tinha um cachorro lá comia ovelha. Então, né, eu trabalhei 31 anos protegendo animais, salvando animais também. Então, eu não aceitei, de jeito nenhum aceito isso. Trouxe para cá. Mas a gente entende que quem cria no campo, ele tem um carinho pelos animais, mas todos eles têm um destino, todos eles têm vamos dizer, o seu compromisso dentro da propriedade, né? O cachorro não está ali somente porque eu gosto do cachorro, não. Ele também tem uma função de cuidar da casa, ele tem uma função de tocar o gado, ele tem uma função de...
a vaca está ali para dar o leite, a galinha está ali para dar o ovo, e mais tarde, quem sabe, comer aquela galinha com massa, né? É assim, todo animal ele tem a sua função dentro da sociedade. Daí Não, a mas gente vamos acabar com naturaliza a um prática. ecossistema demais, assim. É que se todo mundo concordar com essa lógica, aí daqui um pouco a gente volta com os animais no circo, daqui um pouco a gente fomenta as touradas, daqui um pouco o animal perde total importância para todo mundo. E aí volta a ser tratado como era tratado no E isso eu passado. coloco A gente pra ti, precisa tá, avançar, né? Não pode É uma retroceder. pergunta de um leitor, tá? Não é minha. Não, Por favor. tá certo. Ela é dirigida a ti, é o que ele falou agora aqui, tá? Exato. A questão do circo. Lá era tradição usar os animais em shows com os mesmos argumentos que os tradicionalistas têm. Não é minhas palavras, é do leitor. E ele diz assim: diziam que se acabassem com os animais, acabariam com o circo. Porém, vemos que os circos melhoraram muito a qualidade e pararam de maltratar os animais. Não está na hora dos gaúchos também evoluírem a sua forma de expor a sua cultura? É diferente, não Essa pode... é a pergunta do leitor. Sim, Tá? sim, não, eu entendo. Eu também sou... E não era só os animais que eram maltratados ali. Eram os cachorros e gatos que os circos pediam para levar, para dar para esses animais para sustentar. Isso antigamente era assim. Né? Quem tinha leão lá, tal, o que tu acha que eles comiam? Se tivesse animais pequenos lá, dava para Certo, o mas circo a prática parou. Não, a prática parou e eu acho que é fundamental que tenha parado, mas tu não pode fazer essa comparação, porque a nossa é cultura, da onde ela veio, como é que aconteceu, por que o rodeio? Eu expliquei aqui, falei aqui no início, tá? Que não com essa propriedade toda, né? Mas essa prática, ela era usada para quê? Para pegar o gado do campo, para medicar, para cuidar. E quer manter essa prática e essa cultura. Se a prática parar... A prática para entreter as outras pessoas. Não Essa é a questão. Mas se não for essa função... Não é para entreter as outras pessoas, para quê? É para te manter a nossa cultura Não, viva. mas a porque cultura ela prática... mantém lá no campo. A cultura se mantém lá no campo, lá onde ela acontece. Não, mas ela Aqui mantém... na cidade é para entretenimento. Se não for para entretenimento, as pessoas não vão pagar. As pessoas pagam para estar lá. Lá no campo... Tem alguém que arrecada. Mas não, Tem alguém que vende. acho que não por entretenimento. Não. Mas é entretenimento, é a mesma, porque é a mesma função, Por que os animais estavam no circo? Para entreter as pessoas. Por que os animais vão pro rodeio? Para entreter as pessoas. Mas é isso que eu queria contextualizar contigo. Não, mas uma coisa é entreter, outra coisa é a manutenção de uma cultura. Mas a manutenção não acontece. Aí é a manutenção. A cultura... Eu duvido que um gado que fuja, um boi desgarrado lá na campanha, ele faz aquela caminhada ali só linear, porque ele tem as paredes ali, ele não consegue dobrar para lá, não consegue dobrar Eu queria pra cá. contextualizar essa questão do entreter com você. Vincular a cultura campeira da cultura tradicionalista. Não existe. Tem a cultura campeira, tem a cultura dança aí, a artística, tem os jogos, né? Tudo faz parte. parte. Contextualizar a questão do entreter. De novo, eu, pelo menos a minha visão, né, obviamente, eu separo a questão do maltrato do entretenimento. Se a gente tiver que surrar o cachorro, ou o leão, ou o cavalo, ou o boi, para ele fazer algo para a gente dar risada, nós estamos maltratando. Mas a gente também ensina o cachorro a dar patinha, a buscar o chinelo, a latir quando chega alguém, e a gente acha graça disso, mas a gente continua tratando bem o cachorro, entende? O meu cachorro sabe buscar o meu chinelo. Mas no dia que ele não te busca o chinelo, tu bateu nele? Não, ele tá. Eu tô dizendo o seguinte. Mas é o que fazem com o cavalo. É o que fazem com o cavalo. O cara cuida bem, parar de galopar é pau. Na gineteada pro cavalo parar e pro peão mostrar que ele é o top, que não, eu é que sei, eu é que monto, eu que fico aqui em cima, ó. E pau no cavalo. Ou não é assim? Prova gaúcha, aí tu vai entrar na mesma seara que nós falamos, da paleteada, o próprio freio de ouro. Outra coisa. Tu falou, não tem avanço, não tem um meio termo. Já existe esse meio termo. Se tiver um cavalo riscou, machucou ali no rodeio, existe um veterinário para isso. O teu cavalo está machucado.
tu tiver numa final do freio de ouro lá, cavalo melhor que teve ali na prova, o cara fez tudo que é prova, foi tudo bem, tal, no final, a espora que se usa, ela não pode cortar, é uma espora que não é uma espora que machuca. Sim, mas tu tem que Mas estocar, se né? deu um arranhão no Que já cavalo foi uma pingou- evolução. pingou- Antigamente era Pra te ver como Não, pensando tem, nisso, mas se tem como tiver um evoluir. risco, um cortado que apareça o couro do animal ali, tá eliminado da prova. Pode Gente, ser o melhor cavalo do freio de ouro. É que a questão do Rodeio, bem-estar animal... A mesma coisa. Se tiver um gado cortado ali, tem que ser eliminado da prova, É que essa imediatamente questão, separado. essa questão do bem-estar animal, ele sempre é ou visando lucro ou visando as pessoas. Olha a melhoria que se teve do bem-estar animal, da ciência do bem-estar animal na criação de porco. Ah, não, agora não pode mais ser a cela parideira. Tem que fazer um escamoteador ali. Porque o porquinho, o leitão, é porque ele vai morrer de frio? Porque ele tem uma temperatura mais baixa do que a porca? Não, não é por isso. É porque ele vai para lá, e não é porque coitadinho vai morrer, é porque ele se esquenta lá, e ele vem mamar, e ele se esquenta, e aí aquele grupo de leitões, aquela leitegada que deu ali, não morre ninguém. E aí é lucro, isso não é pelo bem-estar dos animais. Esse é o cerne da questão. Quando se fala em bem-estar animal na produção, não é para cuidar do boi, não é para cuidar da galinha, não é para cuidar do porco. Mas dinheiro. é pro bem-estar do animal, sim. É pro Não porco é. não morrer. Não é, não. É pro porco não morrer, pro porco morrer, É cuidado. pro porco não morrer ali, é para morrer mais tarde, Sim, mais gordo. porque daí morrer custa mais. porque ele Dinheiro tem de uma novo. finalidade. É dinheiro de novo. A finalidade é essa. É dinheiro de novo. Eu questiono essa questão. Se tu trata bem, tá? Vamos pressupor isso, como eu te falei. Vamos treinar o cachorro, pode treinar na porrada, né? Na chinelada, e tu pode treinar o cachorro no carinho, na recompensa, enfim, vários outros métodos que a gente conhece por aí, né? Mas vamos pressupor que a gente trata bem o animal nesse aspecto. Qual é a diferença do entretenimento para o que a gente faz em casa? Essa é uma dúvida. Eu sempre não acho diferente o cara que usa isso, que vai lá assistir, do cara que faz em casa para o vizinho ver. Tem lucro, tudo. Que diferença? E como é que tu O cara diz que o faz em casa cavalo não tem gosta? lucro, né? O cara que tá, Tá aí lá, vendendo ingresso. Tem que o vizinho vá, cada vez que tu quiser ir, eu te dou uma cerveja. E como é que tu me demonstra que o cavalo não quer fazer aquilo, que a vaca não quer fazer aquilo, o boi não quer correr? Natural, não é natural. Não O é- comportamento como- não é natural. como- O comportamento não é natural. Mas como é que tu mede? Hoje não isso? nasceu, mas como é que tu mede? tá, Não, tu o boi cria- não gostou de estar ali, eu não Então quero tá. correr, vou pro outro lado, vou lá pro frigorífico. Então tu cria os bois num terreno sem mato, sem capim, sem nada, só ali na areia, e o boi fica ali tranquilo. Aquele ambiente, ele é diferente do ambiente natural dele. O ambiente natural do boi é lá, na grama, no azeveim, lá, pra comer, pra se alimentar. O do cachorro é na matilha. O do gato é no mato. Não, mas... O do gato é no mato, o do cachorro é na matilha também. Pois é, e aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Nós, seres inteligentes, os maiorais, os criados, os melhores, fomos lá, domesticamos, tiramos o boi da o cachorro da matilha, botamos para dentro de casa, e aí faz o que agora? Mas essa é uma cadeia de sustentação e de proteção. Cada um desses animais tem uma característica. Meu ver foi Ele errado. tem uma característica Não vamos mais longe. agressiva, vai proteger. Vereador ele tem Dário, mais- vereador Dário. Teve um momento na história no Rio Grande do Sul que as pessoas acharam, não, o gaúcho não vai mais querer comer a carne, agora ele vai querer comer o pernil do javali. Aí traz o javali da Europa, larga aqui, não vende, não vendeu, não agradou o gaúcho. Mas e aí aí- faz o quê? O que os gaúchos fizeram? Vamos largar o gaúcho, o javali no campo. Ele se apaixona perdidamente pelo porco do mato, começa a dar cria, nasce o tal do javaporco. Não, o javali que tem. O javaporco está avançando, já não está mais no Rio Grande do Sul, e aí e é isso que a gente tem que pensar. Qual é a melhor ideia que tiveram? Não, vamos liberar a caçada. Agora as pessoas podem caçar. Exatamente. Sim, mas aí Isso é o rifle sanitário que chama. Isso é o rifle sanitário. Nosso. Exatamente, porque tu aumentou ali, ó. O que Aí continua, avança. acontece quando tem um O bicho vereador que Dário me explica que eu não tenho espaço para conversar, porque eles sempre vão estar certos. Não é. O rodeio sempre vai estar Não, certo. mas vamos falar a prática que acontece no rodeio está Ó, certa. olha só, vamos lá. Isso é prático. Tá? Rifle, como é que é o nome? Essa discussão aí ela não vai levar a nada para a questão da lei.
Algumas pessoas dizem que essa tua lei é inconstitucional e que ela não vai vingar, tá? E o que tu tem para falar sobre isso? Eu vou falar um pouquinho sobre competência, tá? O vereador, o legislador, ele pode sim legislar referente a temas que sejam comum em competência. O que quer dizer isso? Quando é comum a União, o Estado e o município, todos os entes da União, do Estado e do município podem legislar referente a matérias ambientais. E prevalece a matéria mais benéfica, não para as pessoas, para a natureza, para o meio ambiente. Se tu fizer um corte, meio ambiente, fauna e flora, fauna. E a gente está falando da fauna aqui. Então, a legislação, ao meu ver, a legislação aplicada no município, no que tange a cuidados com os animais, é sim de competência do vereador. Eu sei que o presidente da CCJ já externou, disse que não tem competência, mas tem outras pessoas da CCJ que acham que sim, é competência do vereador. Tanto que nós já legislamos aqui sobre proibição de cavalo, nós já legislamos aqui sobre programa de castração, nós já criamos a política de controle populacional. Em outras cidades, que eu pesquisei, a lei parecida proíbe, por exemplo, emitir o alvará. Ela não, de repente não está entrando na seara. Mas mas ela animais, tá, né? exatamente. Ela, ó, não pode dar alvará para rodeio. Aí a prefeitura não isso. pode liberar o evento, por exemplo. Dá na mesma, mas ela está interferindo em outra legislação. Eu não vejo como inconstitucionalidade, mano. Eu acho que a Câmara de Canoas, é uma das maiores câmaras do estado do Rio Grande do Sul, e ela devia se permitir, sim, passar na CCJ, ir para aprovação, e uma vez aprovada, que fosse contestado no Madim pelo STF. Não vejo problema nenhum. Ou uma vez aprovada que fosse questionado, porque daí vão invocar 96, o artigo 225, e vai se ter essa discussão de novo, porque o povo, o pessoal, os mais gaúchos se agarram muito na emenda 96. Mas ela não exime todas as responsabilidades. Ela não diz, agora porque é patrimônio histórico, cultural, pode acontecer. Não, tem uma série de regras. E essas regras, elas têm que acontecer. E tu pretende conversar com o pessoal dos tradicionalistas, trazê-los para a Câmara, alguma coisa nesse sentido para conversar Na verdade, sobre nós já conversamos, já fizemos uma grande reunião na segunda-feira, né? Uhum. E até os tradicionalistas queriam vir, né? Eu digo, não. Mesmo que se tiver que vir fazer a mobilização, o Cris também vai trazer os protetores e tal. E não vai ser nesse primeiro momento. Primeiro tu tem que tentar justamente a inconstitucionalidade, que eu entendo também que muitas vezes a lei é inconstitucional, mas acaba acontecendo, até pelo diálogo com o executivo e tal. Quando passa na CCJ, ou tu coloca um outro tipo de documento, um pedido de providência e tal, pode... Mas a nossa ideia é, no diálogo, sim, não aprovar essa lei de forma nenhuma. A gente está discutindo bastante isso e eu conversei com o pessoal do tradicionalismo, é óbvio, né, que a gente que é unânime lá, que é contra. Inclusive, nas redes, assim, a gente tem notado que a grande maioria é a favor dos rodeios, né? Justamente pelo lado cultural, pelo símbolo da nossa tradição, pelo... o símbolo do cavalo, o símbolo da bandeira, o gaúcho, a luta, entende? Principalmente pelo dinheiro que rende. Também. Muito pelo dinheiro que rende. Mas eu queria te pedir... Aqueles dos 83 piquetes que tem ali, as pessoas não ganha dinheiro. Não é ali. Quem ganha dinheiro quem faz o rodeio. Normalmente ele ganha um valor que se vai... considerar Vou fazer uma enquete no centro de Canoas. Um economista diz aqui que a questão é de 2 bilhões. São 2 bilhões que o Rio Grande do Sul arrecada. Mas é uma bela quantia. Mas da onde saem esses 2 bilhões? Do bolso dos que praticam e do bolso dos que assistem. Então, assim, quem vai o rodeio para laçar, ele gasta e gasta muito. Para começar, ele gasta no cavalo dele R$1.000 por mês. No cavalo. Depois tem a pilcha, depois tem o laço, que tem que ter boa qualidade. Depois tem todo o aparato. Preciso me deslocar para lá e eu vou ficar acampado 3 dias. Ninguém passa um rodeio sem gastar 2, 3 mil no final de semana, se tu vem de fora. E o quê? Essa é uma prática cultural que ele gosta de praticar.
E leva em consideração a É, gasolina, o alimento, lá na cidade onde Sim, saiu, chegou aqui, o tudo, diesel e sim. por aí vai. Mas, bom, Não, é que nós estamos chegando pertinho do final do nosso horário, né? E eu queria primeiro agradecer vocês dois por terem vindo, né? Lembrando aqui nossos apoiadores, a SIX, que nos cede o espaço, e a Prefeitura de Canoas. Canoas está avançando na saúde pública com investimentos históricos. Os resultados já chegaram a quem mais precisa. Após 16 anos, o SAMU ganhou 4 novas ambulâncias do governo federal, ampliando a agilidade e a capacidade de resposta nas urgências e emergências em toda a cidade. O Hospital Universitário recebeu 36 novos equipamentos e 7 novas salas cirúrgicas que vão ampliar em 850% a capacidade de realização de cirurgias pelo SUS. Até o final do ano, o HU vai dobrar o número de leitos para 600, chegando na maior capacidade de sua história. Quando existe trabalho, parceria e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. Canoas está avançando e a saúde pública avança junto com a cidade. Acompanhe mais avanços no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Canoas. Queria agradecer vocês dois por terem vindo. A gente não vai encerrar essa discussão aqui, apesar do programa ter chegado no nosso final, né, por causa do nosso horário, mas para a gente continuar essa discussão, porque eu acho que a gente precisa acompanhar, enfim, debater todos os pontos, até para esclarecer todo mundo, já que virou uma polêmica. O que existe é o seguinte, que a gente nota aqui, tá? Essa é uma discussão de percepção ideias, que a né? discussão é de ideias, mas eu vejo ideias fixas, cada um no seu, na sua Defende defesa. sua Entendeu? bandeira. Eu acho e essa é uma sugestão aqui dos entrevistadores, diz que deve ser discutido tirando a questão da imposição da lei ou não, eu acho que o tema é interessante para ser discutido. Tá? E que ou se acha um meio termo, mas que realmente eu sou tradicionalista também, eu participei de vários festivais, eu sou de Uruguaiana, da Barra do Quaraí. Então, eu fui criado vendo essa lida aí que tu fala, que tu condena, inclusive, e entendo também o lado dele pela tradição, mas eu acho que pode chegar ao meio termo disso tudo, entendeu? Passando por cima de qualquer lei, desde que tenha bom senso. Com a palavra os dois aí para... Um encerramento. Primeiro, eu vou tirar só um segundo na fala ali que ele falou da Ubra, né? Eu acho que é importante que existe um divisor de águas na saúde de Canoas, que agora com tudo que entrou no HU, a ida dos vereadores lá em Brasília, o vereador Cris foi junto, 19 vereadores, foi equipamentos que chegaram aí de primeira. Agora a hemodinâmica aí, né? É extremamente importante, as pessoas precisavam de cateterismo e outros exames. Isso é só uma dizer que nosso tradicionalismo avançou muito, melhorou muito e evoluiu muito, né? Assim, em todos os sentidos, tanto nos cuidados com os animais, quanto na melhoria do parque, quanto na melhoria das instalações, na recepção das pessoas, na organização. Existe a entidade, a ETC lá que faz seu trabalho, nos galpões, tem uma reunião por mês, assim, e vem evoluindo bastante. A gente que acompanha lá de 92, que acampou com o pé no barro, dormindo em cima de caixas, estava junto lá, Fraga, né? Professor Ivone Fraga, Freire, desculpa, Ivone Freire, que eu tenho o compromisso de homenagear ela, porque é uma pessoa que é muito significativa para o meio do tradicionalismo e para a cultura de Canoas. Então, assim, nós temos aí uma das maiores canchas do Brasil, nós temos o maior evento que ocorre na cidade de Canoas, o maior é a Semana Farroupilha, de 50, 100, chega a 200 mil pessoas na semana toda. É o maior envolvimento cultural também que temos, acho que é extremamente importante. E sim, estamos sempre abertos a evoluir. E estamos sempre trabalhando para isso, sempre trabalhando para evoluir. E quem acompanha, tu acompanha desde o início, primeiro era uma cancha aberta de tiro de laço, que foi... deputado Busato, eu lembro, eu falo no Busato porque ele participou muito naquele parque. Mas era uma cancha aberta, depois veio o primeiro piquete, que era o tio Pedrinho, depois vieram 5, depois foram para 9, depois foi para 23, depois veio a segunda linha de piquetes, depois veio a terceira linha, depois trouxe a parte lá da frente para cá,
tirou o barulho que as pessoas reclamavam na Bartolomeu lá, que quando dava festa, evento, agora está tudo centralizado lá no... Então a gente vem evoluindo, e hoje é um parque, não só um parque do Gaúcho, mas também um parque de eventos, que ocorre diversos eventos, e o vereador Cris, com todo o respeito pelo trabalho dele, pela capacidade, as urnas já mostraram, ontem o Rodrigo falou muito bem isso, na área dos animais, e ele também acompanha o parque lá, ele vai lá, inclusive cantou uma linda música lá na Semana Farroupilha, e ele reconhece também, acompanha isso e sabe que existe essa evolução, entende? A gente está sempre aberto para melhoria, mas tem coisas que são cultura, né? A cultura do gaúcho está sempre se preocupando em melhorar, mas a gente também não quer perder a essência, não quer perder aquilo que nos orgulha, Claro. que é a nossa história e a nossa cultura. E aí, Cris? Para finalizar... Mais uma vez eu quero agradecer aí o convite de vocês, para estar aqui, né, na presença do vereador Dário. Eu acho, sim, sinceramente, do fundo do meu coração, que a cultura gaúcha é muito maior que o rodeio. Eu tenho absoluta certeza que a grande maioria das pessoas vão no parque para ver Luiz Marenco, para ver o Dante. A cultura gaúcha, ela é extremamente rica. E ela avança, ela prospera sem o rodeio. É minha opinião. Poesia, dança e por aí vai. Eu me comprometo, vereador, eu vou para o centro da cidade e vou fazer essa pesquisa. Vou fazer e vou produzir material e vou perguntar, tu é a favor do rodeio ou tu é contra o rodeio? Ou melhor, eu não vou colocar, tu prefere ir no parque para assistir o Dante ou para assistir um cavalo correndo atrás de um boi? Podemos botar uma banca junto, fica Podemos nós dois botar ali, uma porque banca aí junto. tem aquela Assim, discussão, não né? tenho dúvida. Mas eu queria ali fazer um pedido, que se porventura o senhor trouxer o pessoal do movimento tradicionalista para a Câmara em alguma vez que for necessário, que o senhor tente fazer um filtro para que não venham aquelas pessoas que comentam lá, que vão cortar o meu cabelo, que vão me agarrar pelo cabelo. Não, a gente ri, mas é muito sério isso. a Que violência, vão né? colocar Não. a minha mãe, minha falecida mãe, e a minha mulher numa não cancha vi, de tiro eu de não laço. assisto comentários, sinceramente. Sabe? Eu acho que isso é inadmissível. E isso mostra que a gente não pode ficar talhado em uma só vertente da cultura. A gente precisa Só evoluir. deixando claro que também teve o pessoal de uma outra bolha aí que disse, vamos acabar com os rodeios e acabar com o vereador Dário. Mas ali eu acho que é uma coisa meio pessoal com o senhor. E foi generalizado pelo Estado do Rio Grande do Sul, as ofensas. Eu fico pensando assim, pô, será que todo mundo que vai no rodeio tem esse tipo de comportamento? É o cara que coloca a mãe e a mulher numa cancha de laço, bate no cachorro, quem sabe até bate na mulher? Eu fiquei me questionando, assim, porque é muito comentário pejorativo nesse sentido, sabe? Como se o meu cabelo fosse uma ofensa para aquela pessoa, ou pior, ou o cara é cabeludo, não é gaúcho, ou o cara não tem cabelo, não é gaúcho, sabe? Eu acho que isso é muito cabelo, tem que ser cuidado disso. Vamos evoluir todos. Oremos. Pessoal, obrigado por ter vindo, Valeu. obrigado pela um de cada vez aqui, pela civilidade do nosso debate. Obrigado, E vamos fazer um mais adiante. Acima Vamos de sim. tudo, né? O respeito aqui é